Mas enfim, vamos lá. A live de ontem, só para relembrar, na live de ontem eu falei como organizar seus estudos musicais. É um assunto que eu gosto muito, falei muito sobre ele ontem, porque me interessa muito, já falei outras vezes sobre isso. Porque eu acho que a gente precisa tomar cuidado com isso, senão a gente passa batido. E é uma coisa que eu falei, eu comecei a tocar baixo acústico há uns 15 anos atrás. E eu só fui ver isso quando eu entrei na faculdade. Então é uma coisa que, por mais que a gente tenha experiência, vá tocando e toque com as pessoas, é um assunto que passa um pouco batido e se você não focar, não dá certo. E na live de hoje, eu quero falar por que baixo acústico te traz mais gig. E eu vou dizer experiências minhas e de amigos meus, de coisas que aconteceu com a gente, que eu acho que tem... Bom dia, pessoais! Coisas que aconteceram e ainda acontecem com todo mundo. Aliás, ainda não nesse momento de pandemia, não. Mas tem acontecido alguns trabalhos alguns trabalhos online, por conta do baixo acústico ainda, mas por conta da pandemia eu não tenho tocado muito. Mas assim, desde que eu comecei a tocar baixo acústico, eu também já disse numa live anterior, o que me fez querer tocar baixo acústico foi o timbre do instrumento. Eu estava estudando jazz, comecei a tocar jazz e falei, bicho, quero tocar com o timbre desses caras. Eu ouvia bastante Ray Brown, Ron Carter. Eu ouvia muito, ainda ouço muito, gosto muito dos baixistas da ECM. O Ariel Janderson é um cara que eu gosto muito. O cara que me mostrou um pouco de baixistas acústicos, que é o BJ, um baixista do Rio. Como eu disse também, ontem foi o primeiro professor de instrumento que eu tive, assim, de contrabaixo. Um cara que veio me ensinar a música com mais precisão, mais organização. Mas ele já me ensinou, já estava prestando vestibular, então a gente teve um contato não tão rápido, mas não deu tempo dele ajudar na minha formação musical, mas ele foi muito importante para mim. E ele me mostrou, para mim, as coisas que eu mais gosto, que é a ECM, que é uma gravadora lá da Noruega, se não me engano. Acho que é uma gravadora nórdica. Acho que é norueguesa. E tem uns baixistas lá que tem uns puta timbre, Ariel Janderson, o Bjorn Alterhog. Bom dia, Renato. Bom dia, pessoal. Enfim, então ouvir esses caras me fez querer tocar baixo acústico. Então, quando eu fui juntando dinheiro, comprei um baixo acústico. Que a minha intenção era simplesmente tocar baixo acústico por conta do timbre, que eu gostava muito desse timbre, achava foda, queria tocar baixo acústico. Mas assim que você compra o baixo acústico, quem é seu amigo próximo já te chama pra uma gig. Você fala, cara, fui no Luthier, vi um baixo ali, fiquei mó afim de comprar. O cara, beleza, tá marcado, daqui 2 semanas tem uma gig. Falei, cara, nem comprei. Não, tá marcado, já leva o baixão. Os camaradas são camaradas, né? Mas por que isso acontece? Assim, as pessoas querem muito o som do baixo acústico. Você não é o único que gosta do timbre do baixo acústico. Você baixista. Todos os músicos que tocam, principalmente jazz e bossa nova, coisas que estão ligadas bastante ao contrabaixo acústico, todo mundo que toca esse estilo quer ouvir esse estilo, quer tocar com alguém que está tocando esse instrumento. Então os camaradas já chamam na hora. Depois que você já está tocando e as pessoas começam a ter uma certa segurança que você é um bom baixista, que você consegue acompanhar bem, tem um timbre legal, está tocando afinado, todo mundo começa a te chamar. Há um tempo atrás, há uns 4 meses, foi um pouco antes do Apocalipse, eu fiz um som com o Teco Cardoso, que é um saxofonista muito bom. Ele toca com várias pessoas, ele é do Pau Brasil, que é um grupo famoso assim. E a gente, na hora do ensaio, toquei com ele em Campinas. Quando eu cheguei com o baixo acústico, ele falou, que bom que você trouxe baixo acústico. Aí eu falei, você não gosta de baixo elétrico? Ele, não é que eu não gosto de baixo elétrico. Tem alguma coisa no baixo acústico que eu acho que casa mais com o saxofone, ou me dá um pouco mais de espaço. Ele também não conseguia entender claramente o que é que tinha, que ele preferia o baixo acústico. Mas ele preferia o baixo acústico, e ele não é o único. A galera já me conhece tocando baixo acústico. Vez ou outra eu vou de elétrico, quem já tem intimidade fala, porra, mano, veio de elétrico. Não que o cara não curta, mas é assim, para todos é melhor o som do baixo acústico. Então, o instrumento tem uma aura. A aura é outra questão até, mas o instrumento tem um som que faz as pessoas gostarem. Ele cola um pouco mais mesmo, principalmente para quem está tocando jazz. Até por isso, aí você começa a estudar jazz, no meu caso. Eu estava começando a estudar jazz nesse tempo, né? Como eu disse, comecei há 15 anos atrás. Isso aqui tudo era mato. Mas quando eu comecei há uns 15 anos atrás a estudar jazz, você vai ouvindo as pessoas, as gravações tradicionais. Todo mundo está tocando baixo acústico. Então você
vai aprendendo a linguagem com esse timbre. Isso te ajuda muito a querer fazer esse som com esse timbre. E isso influenciou todas as pessoas. Quem estava estudando jazz na batera, no piano, na guitarra, saxofone, o cara também fez isso. Tem muita gente tocando jazz com baixo elétrico. O Jaco Pastorius tocou baixo elétrico com todos esses caras fodas. Todo mundo adorou. Não estou dizendo para você não tocar baixo elétrico no jazz. Mas o que eu quero dizer assim, se você tocar baixo acústico, a galera vai preferir que você leve e vai ter muita gente te chamando porque quer tocar com baixo acústico. Então é um instrumento que tem essa coisa, assim, o timbre dele para quem toca música instrumental é muito importante, assim, é muito tradicional, muito na cabeça, assim, faz parte do imaginário, eu acho, do imaginário do músico, do imaginário de quem escuta essas músicas, esse estilo de música. E tem uma outra coisa que é só o visu do baixo acústico. Só isso aqui, ó, de ter alguém assim no palco, várias vezes já é suficiente para o contratante. Muitas vezes eu fui tocar em eventos corporativos, principalmente, que era uma exigência aí de baixo acústico. Eu já peguei alguns trabalhos porque eu era o baixista acústico, porque eu tocava contrabaixo acústico, não porque eu tocava baixo, eu tocava baixo acústico, porque o cara queria ver o instrumento lá. Por mais que ia ter 700 pessoas no salão falando alto, ninguém ia me escutar, o cara queria ver o instrumento. Então isso é uma outra coisa, que é uma coisa, se você pensar, não muito legal, mas é legal para você, que você tem o instrumento. Então você vai ser o contratado por isso e você vai se divertir. Vai fazer esse dinheiro, você também tem conta para pagar, e você vai se divertir tocando com esse instrumento que é maravilhoso. Eu lembro também, quando eu estava fazendo a faculdade, o Zé Alexandre Carvalho, eu tive 2 professores na Unicamp, né? Eu entrei num momento, foi meio conturbado, mas foi bom. Eu entrei e estava o Jorge Oscar, que era um professor do Rio de Janeiro, ótimo professor, gente finíssima. Ele estava meio saindo, meio terminando o doutorado, não sei o quê, e aí ele saiu e entrou o Zé Alexandre, então eu fiz aulas com os dois. E o Zé falava um pouco disso, assim, ele falou, eu estava começando a tocar baixo acústico nessa época. Isso era 2005, mais ou menos, 2005, 2006. E ele falava, cara, depois que você começar a tocar baixo acústico, você vai preferir levar o baixo acústico. E é verdade, porque é muito divertido, esse instrumento é muito massa. Às vezes você não leva, eu não levo, por questões de logística, assim, não vou conseguir, eu tinha que fazer algumas coisas, o carro tem que estar cheio, o baixo acústico ocupa um espaço, né? Então se o carro está cheio, você tem que fazer um monte de coisa antes de ir para a gig e às vezes não dá. E é uma certa decepção para todo mundo. E muitas vezes, então, concluindo essa história, muitas vezes você é contratado só porque tem um instrumento. O que também, para mim, não tem problema nenhum. Eu tenho um instrumento, vou lá tocar, acho incrível. E aí, uma outra coisa que é o que eu acho que é o mais importante, o que te faz pensar, o que justifica muito dessas contratações que a gente tem um pouco mais, é porque a quantidade de baixistas acústicos é muito menor que a quantidade de baixistas elétricos. Tem muito mais gente tocando baixo elétrico do que gente tocando baixo acústico. Você está concorrendo num mercado menos inflacionado, se é que é essa palavra que se usa para isso. Mas você concorrendo como baixista elétrico em São Paulo, você está concorrendo com, sei lá, Michael Pipoquinha. Pô, não dá, né? Tudo bem que não dá para o cara estar em 3 lugares ao mesmo tempo, mas enfim, tem muita gente tocando baixo elétrico. E baixo acústico tem bastante gente também, mas esse número é bem menor. Então tem muito mais espaço para você. Para você tocar com o baixo elétrico, eu toquei com muito menos pessoas diferentes. Só como baixista elétrico, as oportunidades de tocar com pessoas diferentes... Exatamente, o Gabriel. Essa questão visual que os contratantes fazem, muitas vezes é porque eles também nunca viram. Eles acham incrível você chegar com baixo acústico. Essa sensação que a gente acaba causando nas pessoas na rua, você tá andando assim, nossa, todo show vai uma criança ver a batera, que batera é uma coisa incrível, toda criança pira, e o baixo acústico, né? Porque visualmente é muito legal mesmo, um instrumento incrível. Já estou explicando aqui de novo, ó, minha ceguice, foi o Gabriel que me sacaneou, né, da idade. Mas é um pouco assim, ó, para poder ler eu tenho que abaixar, para poder caber na cena eu tenho que ficar longe. Mas tem isso sim, visualmente
o baixo acústico é um instrumento que atrai muita atenção de todo mundo. E isso acaba te atraindo, te facilitando contratações, que é uma coisa muito louca, né? Mas é justificável, principalmente no Brasil, que as pessoas não têm uma educação musical desde cedo. Não é muito comum, sei que, por exemplo, nos Estados Unidos tem baixos acústicos em escola, né? A galera, durante o segundo grau, que eu acho que é o high school deles, tem aulas de instrumento, tem uma big band, então tem um instrumento na escola. Então a galera cresce um pouco vendo. Aqui no Brasil, a galera, quando vê o baixo acústico a primeira vez, já tem 50 anos. O cara fala, caramba, primeira vez que ele vê ao vivo, assim. Então tem um pouco dessa mística, assim, do instrumento, que é muito legal. Mas, assim, como o mercado tem muito menos pessoas tocando baixo acústico do que tocando baixo elétrico. Então acaba que pintam mais trabalhos para você, como baixista acústico. Mais gravações, mais shows mesmo. Eventos, por exemplo, casamentos, tem muito, né? Porque casamento, e às vezes você vai tocar 2 notas só no casamento, com um arco, uma nota longa e uma pizzicato, mas, bicho, pintou, porque você toca baixo acústico. Baixo elétrico, talvez na banda, na festa do casamento, mas na cerimônia, que é aquela coisa de 1 horinha, você vai lá, toca a cerimônia, tchau, vai para sua casa, é baixo acústico. Pinta muito mais. Assim, eu acho que eu nunca fiz uma cerimônia como baixista elétrico, mas como baixista acústico já fiz algumas. Então tem tem vários mercados que vão pintando por conta do baixo acústico. Inclusive, eu entrando um pouquinho nesse mérito assim desse evento, eu tinha um certo preconceito de fazer casamento, falar, porra, bicho, coisa nada a ver, porque a gente quer sonhar só em viajar por aí, o que é incrível sim, porque a gente consegue viajar por aí e tocar, mas se você avaliar friamente uma cerimônia que você vai lá, gasta 40 minutos para tocar e volta para sua casa, é ótimo. Então, se você tem esse preconceito com isso, você está perdendo o trabalho fácil, assim, e com o baixo acústico vão pintar vários disso, quando a pandemia passar, né? Quando as coisas voltarem ao normal, se é que elas vão voltar ao normal, imagino que sim, mas eu, por exemplo, tinha alguns casamentos marcados esse ano. Então já garante alguns shows durante um ano por conta do baixo acústico. Alguns de jazz, tocando enfim, tinha algumas coisas desse tipo por conta do baixo acústico. Então eu acho que é muito interessante. E é um instrumento que, assim, eu não sei vocês que já tem um instrumento, eu não comecei a tocar baixo acústico pensando nisso. Pô, vou tocar baixo acústico, vai ter muita gig, vou ficar milionário. Eu comecei a tocar, como eu disse, porque eu acho o som incrível. Mas tem muitas outras coisas que vêm junto com isso. Primeiro, a aprendizagem de várias coisas que a gente vê no baixo elétrico. Eu vim do baixo elétrico, né? Imagino que 90% dos baixistas de música popular, baixista acústico popular no Brasil, vem do baixo elétrico. E por exemplo, você estuda escala, estuda arpejo, estuda várias coisas no baixo elétrico, você estuda um pouquinho e passa o desenho para frente e tá sabendo pra caramba. No elétrico, no acústico, não é bem isso, você tem que estudar outras coisas, estudar outras digitações, então você acaba revendo conteúdos que você já pensava que sabia no elétrico e você fica com conhecimento muito melhor, muito mais completo. Então o baixo acústico tem mais essas vantagens, você tem um conhecimento musical muito maior, porque você acaba tendo que entender onde está o instrumento e não só entender, não só decorar desenho de digitação. E a outra coisa que aconteceu, que eu estava atrás do timbre, aconteceu que foi ótimo, foi essa história de começar a ter muito mais trabalhos. E aí outra coisa, 95% dos meus trabalhos são de baixo acústico. Eu sou chamado para tocar baixo acústico em quase todos os meus trabalhos. Certa vez fui tocar em Campinas até, eu me mudei para o interior, morei em São Paulo há muito tempo, me mudei para Atibaia e avisei a galera, tô no interior, de volta e tal. E aí pintou um trabalho em Campinas com um camarada, eu fui de elétrico, um cara que eu nunca tinha tocado, que é o Alexandre Cunha, agora a gente toca direto juntos. Agora não, né, na pandemia, mas a gente fez um vídeo juntos, inclusive, durante a pandemia. Virou um amigão. E eu cheguei de elétrico, ele, pô, massa, hein, velho? Se tocar isso aí no acústico vai ser foda. Eu falei, cara, eu toco acústico sim, vamos, próximo me chama aí que eu venho de acústico. Aí me chamou de novo, fui de acústico e aí a gente começou a tocar mais. Então, assim, ele curtiu tocar o som do elétrico, mas pra ele o fato de tocar acústico era mais legal, sabe? Eu acho que era um contexto, né? Era jazz, a gente estava tocando jazz, pra ele era um contexto que o acústico ia casar melhor e se eu conseguisse tocar no acústico ia ser muito mais legal. E eu concordo com ele também. Mas isso acontece com muitas vezes, em muitos lugares, com muita frequência. Inclusive o Paulinho Paes, que eu citei antes, ele toca junto com o Alexandre Cunha comigo.
A gente toca juntos com o Alexandre e a Aninha, Ana Paula Moretti. É isso, ó, o Neto falou, já foi contratado para tocar no hotel só por ter um baixo acústico, é isso? O Neto tava, como que diz? Carimbando o que eu tô dizendo. Muitas vezes a gente é contratado só porque tem um instrumento. E aí, principalmente se a pessoa que te chamou para tocar com ela é seu amigo, né? O cara bota fé em você e pimba. Mas muitas vezes o contratante, quando a gente está fechando o negócio, alguns amigos falam, cara, vai de acústico. Tipo, o cara faz questão de enfatizar que assim, vai de acústico. No evento de elétrico, o cara quer que seja acústico. Então, porque é importante para o contratante mesmo. Às vezes, para quem está te chamando, é muito importante mesmo. E aí, sobre a transição, João Paulo, como o baixo acústico e o baixo elétrico, eles cumprem a mesma função, né? Assim, se eu tocasse trompete e fosse para o baixo, olha só, o cara é gaitista e toca violão. Então, eu migrei do violão para o baixo elétrico, toco violão ainda, e do elétrico para o acústico, então eu toco os três ainda. Profissionalmente, mais acústico e elétrico que violão, mas violão já fiz umas paradas. Uso violão mais para compor. Legal pra caramba. Mas aí o que eu acho que, por exemplo, como o elétrico e o acústico tem essa semelhança de cumprir a mesma função, se você tocasse trompete, se eu tocasse trompete, por exemplo, trompete está sempre tocando melodia, tá lá na frente. Essa é uma mudança mais drástica. Eu vou te dizer por quê, Lili. Os dois pontos que eu acho que tem em comum do elétrico pro acústico. Ela está dizendo que muda do violino pro baixo acústico. Mudou ou está querendo? Está querendo mudar. Muito bem. Vamos que esse instrumento é maravilhoso. Vai ocupar muito mais espaço que o violino na sua casa, mas ele é massa. Na sua casa, no seu carro. Mas enfim. O elétrico e o acústico eles estão no mesmo lugar. A gente está sempre acompanhando, juntando bateria, harmonia. Então está nesse mesmo lugar musical. Você pensa, a sua função musical é a mesma. E a outra coisa, que é o que difere bastante do violino, é que as cordas têm a mesma afinação. Os dois instrumentos são afinados em quartas. Né? Então do grave para o agudo é Mi, Lá, Ré, Sol, 4 cordas. Tanto o elétrico quanto o acústico. Então isso é uma coisa que não dá tanto nó na cabeça. O que você tem que entender é onde mais ou menos estão essas notas e tem uma grande diferença física, que o baixo elétrico está nessa posição, o seu braço esquerdo principalmente está aqui e você vai mudar para essa posição. Então tem uma questão física que você vai se encontrando. A mão direita tem uma grande diferença. Eu vou fazer um vídeo já, no futuro já tenho agendado uma dessas lives, eu vou falar exatamente sobre isso, as diferenças e semelhanças. Mas assim, aí tem essas questões, né, João Paulo? Adaptar de um instrumento para o outro, mas a afinação é a mesma, é só encontrar onde estão as notas do elétrico e tentar trazer alguma coisa. Eu acho que me ajudou bastante, sim, tocar elétrico. Ralei um pouco, principalmente a mão direita, para tirar um timbre, para afinar, porque aí tem essa questão nó, que é super novidade. Para quem toca baixo elétrico e muda para o acústico, afinação é uma questão que a gente nunca se preocupou como baixista elétrico. Você faz PBAB bom, boa. Acústico, bicho, a afinação está presente na sua... Você tem que estar consciente da afinação o tempo todo, ou pelo menos preocupado com isso, né? Então isso é uma coisa muito importante. Ah, que massa, isso aí, eu também, esse instrumento é demais. E aí eu acho que a Lili, por exemplo, vai ter muita diferença. O violino, é Lili, né? Bom, tô falando Lili, espero que seja. O instrumento dela, o violino, é afinado em quintas. Isso tem a linha de raciocínio para escalas vai mudar. Ela toca mais notas por corda antes de mudar em relação ao baixo elétrico. Mas também é uma mudança, e para ela é uma mudança de dimensão das coisas que é muito grande, de arco. O arco do violino é enorme, fininho, do acústico é pequenininho. Então tem algumas mudanças significativas, sim. Mas eu acho que até para ela vai ser uma mudança mais significativa que para mim, que vim do elétrico. E toco elétrico ainda várias vezes, né? Várias vezes a gente toca no mesmo show, os dois. Acontece bastante. Eu fiquei de citar um pouco sobre captador. O que eu posso dizer sobre captador é o seguinte: existem alguns modelos. Eu estava olhando esses dias os preços, mas eu entrei num site que o preço estava em euro. Enfim, então são um pouco caros, mas eu estava investigando que tipo de captador era mais legal. Eu uso o Realist, que é esse aqui, ó. Se não me engano, o Realist aí eu descobri, eu não sabia. O Realist está com mais 2 modelos. Eu toco com arco também, Lili, mas eu toco mais pizzicato.
até pelos estilos que eu gosto mais, eu toco assim 85% das vezes mais com pizzicato, e o arco é bem pontual, assim. Mas parece que eu estava dizendo, quando eu pinto um casamento, tem algumas coisas que é com arco, mas é bem simples, né? As coisas são mais simples. Eu estudo bastante com arco afinação. Então já recomendo para você ter um arco, sim, estudar o arco, principalmente para estudar afinação. E comprar um elétrico para estudar. Cara, eu acho que não precisa, Gabriel. Assim, a não ser que você queira também entrar nesse mercado do elétrico, porque é legal também. É um instrumento massa pra caramba o baixo elétrico. Mas eu acho que não vai te... Captador do... Olha, não conheço... Ah, do Carmo. É do Di Carmo, né? Saiu o Ficarmos ali. Ah, Di Carmo. Tá. Então, eu nunca usei o do Di Carmo. Então tem alguns captadores, realmente. O Di Carmo é um brasileiro, eu nunca usei, mas algumas pessoas já me falaram dele, como o Neto, por exemplo. É um captador que é barato, é de um brasileiro, então ele já tem essa coisa, ele é mais barato. Eu uso o Realist, e eu descobri que a Realist tem 3 modelos, porque eu já vi também uma crítica, esse aqui ele fica debaixo do... Então, Lili, você vai ter... Você acaba que vai estudar arco. No jazz você vai estudar pizzicato, então você vai ver que a técnica de pizzicato é bem diferente. O pizzicato no erudito é bem sutil, tem mais uma função até de tocar mais piano. Isso, espera aí que eu já vou concluir um pouco mais, Gabriel, rapidinho. Desculpa, eu estou fazendo uns parênteses aqui. Lili, você vai acabar estudando para tocar erudito arco mesmo, então eu não sei se o oposto vale, mas já me disseram uma vez, quando eu estava começando a estudar com arco, eu posso até investigar e te dar uma informação melhor. Mas uma vez me disseram, se eu já tocasse violino ou violoncelo, era melhor eu comprar um arco alemão para não misturar as técnicas, porque elas são parecidas, mas não são iguais. Talvez valha a pena para você investigar essa história, de pegar um arco alemão ao invés de pegar um arco francês. Porque a pegada do francês vai ser bem parecida com o violino, mas é diferente. Mas ao mesmo tempo eu não sei se você está abandonando o violino ou vai tocar os dois, porque às vezes também não te atrapalha. Eu acho que vale a pena você testar, conversar com alguém, sei lá, que toca alemão. Eu não toco alemão, eu toco francês. Ou com alguém que você conhece que já fez alguma migração desse tipo, para ele te dar essa sugestão. Mas você vai estudar assim arco e o pizzicato principalmente. Para você que quer tocar jazz, a gente toca muito no pizzicato. A técnica é bastante diferente. É bastante nova para você, né? Então você vai criar um calo na mão. Eu já falei também sobre mão direita, se você quiser procurar no meu canal no YouTube, eu falo sobre mão direita, algumas diferenças do baixo elétrico para o acústico, mas fica por aí que eu vou entrar bastante nesse assunto. Sobre captador, Gabriel, o Neto sugeriu o Di Carmo, eu nunca usei, mas é um barato que vale a pena investigar. Eu uso o Realist, e aí eu já vi um luthier comentando, ele postou no site dele, foi o Paulo Gomes, comentando que o Realist aqui, que é exatamente o que eu uso, que fica aqui debaixo do cavalete, pode vir a fazer mal pro tampo. Faz sentido a linha de raciocínio, porque o Realist é um pedacinho de... é um retângulozinho assim de metal, de cobre, sei lá, e dentro tem 2 sensorizinhos para captar a vibração. E às vezes a pressão da corda na madeira machuca um pouco. Faz sentido a linha de raciocínio dele. E tem o Germano também, boa, Neto. Tem de outros caras. Então, assim, o Germano e o Di Carmo são um pouco mais baratos, porque eles são brasileiros, né? São captadores do Brasil. Eu acho que é até mais fácil para você testar, conversar com o cara que você quer experimentar. Mas eu já fui direto pro Realist, não cheguei a experimentar. E tô com ele, tô achando massa pra caramba. Mesmo com tudo isso que eu falei, que tem um tio que não curte, acho que pode machucar o instrumento, eu acho massa. Mas tem muitos outros. Tem um que chama Full Circle, da Fishman, se não me engano, que muita gente acha legal pra caramba. E tem um que é o que eu tô a fim de ver, só que ele é bem caro, que é da Wilson. Eles são microfoninhos assim que você põe corda a corda. Parece que esse é o Bambambam, mas ele é caro. Então vale a pena dar uma olhada, assim, investigar bastante. Eu particularmente gosto bastante do Realist. E tem uma outra opção que eu acho que é que você tem que conseguir ter o controle sobre isso, que é o microfone. Tem alguns microfoninhos que são fodas. Tem um que é o mais famoso, é o DPA, que ele tem um clampzinho, você põe aqui, tem um microfone, que esse instrumento tem que soar o som dele acústico, né? Se você conseguir um microfone
botar ele aqui, fazer um som massa. A questão do microfone é que se você estiver tocando com batera, com muita gente, começa a embolar, apita. Então o microfone tem os seus contras, que é isso. Você tem que conseguir esse controle. Mas vale a pena investigar também. E eu sei que tem alguns chineses que estão fazendo uma tecnologia parecida com esse DPA e sai mais barato. O que acontece comigo geralmente, quando eu vou tocar em palco, show bonito assim, e tem um técnico de som massa, a gente faz com microfone e captador. Aí o som de retorno no palco fica do captador para mim e o microfone vai para o público. Quando eu vou tocar num boteco, é só captador. Quando é um boteco pequeno, e outra coisa sobre isso também, sobre captador e amplificador. Eu vou muito na onda. Cara, eu acredito que não, Gabriel. É mais assim, o captador, a função do captador é fazer o som do seu instrumento soar na frente. E aí eu tento buscar o som mais parecido com o meu próprio instrumento. Toda vez que eu estou equalizando o captador, eu toco um pouquinho, desligo o cabo para ver se o timbre está parecido com o do meu instrumento. O meu objetivo é sempre amplificar o som do meu instrumento. Então essa é uma questão. Os captadores eles mudam um pouco o timbre. Se por acaso eu não sou muito do rockabilly, mas se por acaso você tem como referência de timbre um baixista do rockabilly que tem um som mais anasalado, sei lá, um som mais assim, eu não sei. Se a sua referência de timbre é parecida com alguma coisa que é com som de captador e você está atrás disso, talvez te ajude. Mas o captador em si, cada um tem a sua característica nesse aspecto. Esse Realist ele soa um pouco mais médio. Então, no geral, quando eu estou equalizando com ele, eu tiro bastante do médio. Porque eu quero que o timbre seja o do meu instrumento. O captador é só para amplificar o som do meu instrumento. E até estava vendo um vídeo do Christian McBride, que é um baixista que eu acho muito foda, comentando sobre isso, sobre amplificador, como equalizar, o que ele faz, o que ele acha interessante. E ele deu um exemplo muito importante que é um pouco esse, assim, não é para você não ligar o amplificador e ficar sofrendo com a mão direita, mas você tem que controlar o volume do seu amplificador para que as pessoas escutem o som do seu instrumento, que é um instrumento acústico, e a intenção é que o instrumento acústico chegue nas pessoas. Então a marca do captador em si não influencia tanto o estilo, influencia mais o quanto você se dá bem com ele ou não. E às vezes um captador mais caro tem um timbre mais bonito, tem um timbre é mais fácil de chegar nesse timbre real do seu instrumento, sabe? Essa busca pelo timbre real do instrumento. Alguns é normal, né? Instrumento eletrônico tem microfone que deixa mais médio, tem microfone que deixa mais assim, mais assado. Então o que eu acho que consegue chegar mais próximo do timbre real do seu instrumento é um microfone. Só que o microfone tem esses contras que às vezes você está tocando num lugar muito barulhento, entra todo mundo no seu microfone, da microfonia é mais difícil de controlar. Então isso é uma coisa que é muito relativa, assim. Se você conseguir falar com o Dicano e o Germano, às vezes você consegue testar com eles, são captadores um pouco mais baratos do que o Realist, por exemplo, do que o Wilson ou o Full Circle. Mas enfim, são essas as opções e eu acho que vale bem a pena. É isso aí, galera. Meu nome é Daniel Coelho Music, Daniel Coelho Music é esse Instagram. Eu sou criador do curso Baixo Acústico Online, caso você não tenha visto ainda. As inscrições estão fechadas, mas ela vai abrir uma hora dessa, fica ligado. Um método com mais de 90 aulas, com consultoria direta comigo. Enfim, vamos junto, até segunda-feira, bom final de semana, obrigado pela presença. Abração.